Olá, excelente noite a todos! Hoje é um dia muito especial, realização de um sonho, né? Gratidão a todos vocês aí que se inscreveram no nosso projeto Soluções de Saúde Integrativa. É algo que é uma realização de um sonho de mais de 10 anos, né? Que vem um pouco da minha história de vida, né? De evolução, de enfrentamento dos problemas, transformação de uma dificuldade em oportunidade, né? E baseado em todo esse histórico aí é que chegou o projeto de vida Soluções de Saúde Integrativa. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Elisete Kaffer, sou médica, dermatologista, tricologista. Inicialmente me formei na Santa Casa de São Paulo, fiz clínica médica, mas meu histórico dentro da medicina integrativa começou quando eu nasci. Na verdade, eu fui uma criança muito doente e dos 0 aos 4 anos de vida eu tive muitos problemas de saúde, desde problemas respiratórios, problemas alérgicos e até convulsão. E por conta dessa situação toda, eu ia muitas vezes ao hospital, era internada muitas vezes e ninguém descobriu o que eu tinha. E nesse processo dos 0 aos 4 anos, chegou um momento, imagina 47 anos atrás, quase 48 anos atrás, eu fui desenganada e nesse processo falaram para o meu pai que uma das únicas soluções que tinha na minha vida era se mudar para uma cidade de interior. Na época nós morávamos em São Paulo e nós mudamos para uma cidadezinha, quem não conhece aqui, chama Campos do Jordão, uma cidadezinha piquititica, 5.000 habitantes. E naquela mudança de ambiente, assim como Hipócrates já falava, né? É impossível você curar no ambiente que te adoeceu. Eu melhorei muito a minha saúde, comecei a ser cuidada por um médico da região, Dr. Franklin, né, que eu tenho um carinho, uma admiração por ele, e a minha saúde ficou excelente até 11 anos de vida. Quando nós tivemos que retornar para a cidade grande, comecei a adoecer tudo de novo e foi esse propósito que me fez fazer medicina. Na minha família ninguém tem nenhum médico. E eu fui buscar a minha cura dentro da medicina. Então, prestei medicina para descobrir o que eu tinha. Eu tinha pastas de eletroencefalograma, pastas de eletrocardiograma, pastas de teste de alergia. E logo no início da faculdade já me inscrevi no ambulatório de neurologia. Frequentei o ambulatório de neurologia da Santa Casa durante 14 anos. E tentando descobrir qual que era a causa dessas despolarizações, dessas alterações do eletroencefalograma e ninguém descobria. Aí falaram para mim que às vezes o problema era perinatal, que eu deveria procurar às vezes na ginecologia obstetrícia. Aí fui lá 2 anos de maternidade, casa maternal e amparo maternal. No segundo e no terceiro ano fui ver se eu encontraria a solução no meu problema dentro da ginecologia e obstetrícia, e nada. Aí falaram, às vezes o problema é perinatal, pós-natal. Então, fui para a pediatria, acompanhei mais 2 anos de pediatria, lá no ambulatório de pediatria da Santa Casa, com o Dr. Júlio Toporovski. Não descobri nada do que eu tinha, aí resolvi fazer da minha área, a área da minha vida. Normalmente é o que Eric Per fala, cuide dos outros, cuide de si mesmo. E eu fui buscar o departamento de doenças crônicas incuráveis, que é o departamento de alergia da dermatologia. Então fiz clínica médica, clínica geral e fui fazer alergia e dermatologia e era um processo crônico. Eu tinha que falar para os pacientes aquilo que eu já fazia que não dava resultado para mim. Exclusão, exclusão, exclusão. Fazia os testes de contato, toma antialérgico, na hora que retornava o próximo ano, fazia novos testes, tinha mais substâncias alérgicas, excluía. E isso foi me deixando desgastada, minha saúde cada vez pior. Com 32 anos já estava com pré-diabetes, tireoide de Hashimoto, lúpus, doença mista do colágeno. Não conseguia engravidar, tive 2 gestações bem complicadas, trabalho de parto prematuro, descolamento de placenta, as crianças nasceram com baixo peso, alergia, problemas respiratórios, e eu buscando dentro da medicina, dentro dos artigos científicos, as soluções, minha saúde ruim. Quando meu filho mais velho teve 6 anos, com 6 anos ele teve o diagnóstico de autismo.
E aí era o momento de eu largar a medicina, abandonar a medicina. E eu só não abandonei a medicina, só estou aqui hoje por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, quando ela veio me socorrer, porque eu liguei para ela, falei, eu vou largar a medicina, mãe, porque eu não me curo, não consigo curar meu filho, não consigo curar ninguém. Ela olhou bem para mim e falou assim, você me promete uma coisa? Você vai descobrir o que seu filho tem? Porque não existe problema sem solução. Você não é médica? Vai estudar. Em algum lugar do mundo tem a cura para o seu problema. E eu fiquei pensando, promessa de mãe a gente tem que cumprir, fiquei pensando no que a minha mãe falou e a partir de 2003 eu mergulhei a fundo na medicina integrativa. Fui me formar, fui fazer a primeira turma de medicina integrativa de longevidade saudável em 2003, fui para a ortomolecular, curso de homotoxicologia, de modulação hormonal, nutrigenômica, nutrigenética, nutrologia, nutriendocrinologia, até conhecer a medicina quântica, a biofísica quântica e a medicina epigenômica, epigenótica e a nova medicina germânica. Então, nessa jornada são quase 18 anos aí de estudo em busca da minha cura. Hoje não tenho mais nenhuma doença autoimune, estou 100%, minha saúde é 100% melhor do que há 20 anos atrás. Meus filhos estão saudáveis, estão curados. Aliás, tudo isso que está acontecendo, isso eu devo ao apoio do meu marido, ao apoio do meu filho, que criou toda essa equipe de marketing maravilhosa, que está concretizando o meu sonho. Hoje ele está cursando universidade, está montando a startup dele e está nos ajudando a concretizar esse sonho de fazer com que as pessoas não passem por que nós passamos, que as mães não passem por esse sofrimento, que os filhos não passem por esse sofrimento através da divulgação da história de vida de tanto estudo dentro dessa metodologia integrativa que veio até a mim por livre espancada à vontade. E através dessa vontade de multiplicar esse conhecimento nesses últimos 10 anos é que a gente foi sempre timidamente, através de cursos, de aulas, nos congressos mundiais. Eu sou palestrante nos congressos internacionais e nacionais desde 97, um pouco aqui, outro lá, até a formação do nosso próprio curso aqui no Instituto. Aí, a partir dessa pandemia, em março do ano passado, a mídia eletrônica invadindo as nossas casas, comecei a criar mais coragem aí, fazer os stories, entrar no Instagram, conhecer esse mundo digital, fazer consulta digital, e eu vi uma oportunidade maravilhosa de espalhar conhecimento, esperança no tratamento das pessoas. Então, é um sonho que começou desde o início da minha vida, a busca pela solução em doenças geneticamente crônicas, incuráveis. O quanto que eu escutei na minha vida, isso não tem jeito, isso é genético e não tem cura. Escutei várias vezes para mim, escutei para os meus filhos. E hoje a gente sabe que se a gente olhar a mesma situação sobre outro ponto de vista, a gente consegue achar soluções aonde todo mundo fala que não tem solução. Então eu agradeço a participação de todos, de estarem presentes nessa live maravilhosa de soluções de saúde integrativa, e é através dessa realização do sonho que a gente criou o nosso grupo aí de soluções de saúde integrativa, com esse canal maravilhoso de divulgação. O grande problema é que a gente foi observando que dentro do próprio canal do Instagram, às vezes a gente não consegue aprofundar tanto em detalhes técnicos, passar exatamente o passo a passo para todos os profissionais da área da saúde, de como realizar esse diagnóstico causal, como abordar o tratamento, o manejo clínico do paciente, porque é um canal aberto. Então a gente não pode às vezes expor soluções, expor métodos diagnósticos, discussões de casos clínicos em público. Então, pensando na solução desse problema, criando um grupo restrito, com esse propósito de network, da gente encaminhar um paciente para o outro, é que foi criado esse grupo Soluções em Saúde Integrativa. E
Quem ficar até o final da live, que a gente vai fazer hoje, exclusiva para vocês, hoje eu posso soltar a franga. Hoje eu posso falar de biofísica, bioquímica, de tudo aquilo, porque a gente está num grupo exclusivo de profissionais da área da saúde. Então a gente pode ir a fundo a todos os processos, responder as dúvidas de vocês e criar esse network exclusivo que é a realização do meu sonho. Meu sonho é poder ter perpetuidade, né? Tudo isso que eu passei, eu acredito que não foi em vão, tem que criar-se uma perpetuidade. Eu sempre brinco que o dia que eu virar estrelinha, eu acho que tudo isso que eu passei tem que ser passado para frente e ajudar mais e mais pessoas. Então, meu propósito hoje é passar tudo aquilo que eu aprendi, todos os cursos, todas as metodologias diagnósticas, analisar o paciente sobre outro ponto de vista, ver o que ninguém viu, escutar o que ninguém escutou, observar a solução de um problema, que às vezes todo mundo vê por um viés, você analisa outro viés e achar a solução do problema. Então, baseado nisso, hoje eu escolhi um caso que eu tenho muito carinho, muito apreço, um caso que a gente fala que a gente adota os pacientes, porque eu precisei ser adotada. Muitos desistiram de mim na prática clínica. É muito fácil você falar para uma pessoa, olha, seu caso não tem jeito, é genético e não tem cura, a tendência é você piorar para o resto da vida, quando você não está na pele dessa pessoa. A partir do momento que você é essa pessoa que escuta todo mundo falar que é genético e não tem cura, que você não tem jeito, que não tem solução, você vai afim. Quando é com você, com o seu filho, com o seu marido, é diferente. Então, é empatia, se colocar no lugar do outro. E esse caso que eu vou apresentar para vocês é um caso maravilhoso, de uma criança maravilhosa, com uma resolução maravilhosa. E queria, antes de entrar nesse caso clínico, explicar um pouquinho o conceito de saúde integrativa, que isso é interessante. Então, tem muitas pessoas da área da saúde que falam, meu Deus, esse negócio de medicina integrativa tá na moda, esse negócio de medicina integrativa. O que é isso? Né? Aqui um pouquinho do meu currículo para falar para vocês aí. Na verdade, é voltar a ser o clinicão, gente. Né? Lembra que o clinicão foi quem me curou, foi o Dr. Franklin, né? Era aquele médico de família, né? Que era o clínico geral, que ele pode até ser especialista numa área, mas ele consegue ter uma visão de todos os órgãos, todos os sistemas como um todo e fazer a interação entre órgão, sintoma, função do corpo como um todo. Então, baseado nesse conceito, é que eu preparei esse início aí, que eu gosto de sempre fazer analogias. Quanto mais a gente conta historinha, mais fica fácil, né? Da gente entender um problema. Então, dentro da medicina integrativa, a gente vê o corpo como um todo. Eu sempre costumo falar que nosso corpo humano é igual a um aquário. Ele é formado por 70% a 90% de água. E essa água, ela está distribuída desde o intracelular, extracelular, órgãos, vasos sanguíneos, né? E que cada um de nós é individual, não existe uma pessoa que tem uma impressão digital igual a outra, uma íris igual a outra, então nós somos seres únicos e individuais. Então, para cada tipo de aquário, eu vou ter um tipo de alimento, um tipo de ração específica para esse aquário. Então, aqui, ó, tá aqui o alimento que eu vou, se o aquário é de beta, eu vou dar ração de beta, se o aquário é de lebiste, eu vou dar ração de lebiste, se o aquário é de paulistinha, eu vou dar ração de paulistinha, se o aquário é de Oscar, eu vou dar ração de Oscar. Para quê? Para que esse alimento que a gente ingira passe pelo nosso sangue, consiga ser metabolizado pelas nossas enzimas, consiga ser metabolizado pelos nossos órgãos, vire sangue arterial, consiga passar no interstício, consiga passar pela membrana celular, então ele se transforma ao máximo em ATP, energia, dentro da respiração celular, e essas excretas, esses metabólitos nutrirem todos os órgãos do corpo, desde os órgãos mais vitais até os menos vitais, e esses resíduos serem excretados pelos nossos órgãos excretores. Isso tudo funcionando como? Através do quê? Da oxigenação, da nutrição, deixa eu tentar passar aqui,
da oxigenação, depende de energia mitocondrial. Qual que é a diferença de uma pessoa viva de uma pessoa morta? É o funcionamento dos órgãos. Qual que é a diferença de um órgão que ele está em homeostase, ele está funcionando, e um órgão que não está funcionando? É a parte elétrica, não é a parte anatômica. Então, para esse órgão se manter em homeostase, para de oxigenação, energia mitocondrial, equilíbrio ácido básico, nutrição, o máximo de toxinas e o mínimo de nutrientes. Essa é a base da nossa medicina integrativa. E o nosso corpo pegou um carro, tem a parte elétrica, tem a parte mecânica. Infelizmente, dentro da nossa medicina convencional, a gente compara o homem como uma máquina, como se todo o defeito de funcionamento estivesse baseado na peça, e não, às vezes, na parte elétrica do corpo. Então, a gente tem a parte mecânica e a nossa parte elétrica, que vai determinar o funcionamento do nosso corpo. Quem vai tomar conta do nosso corpo, da parte funcional, da homeostase do nosso aquário, é o nosso sistema nervoso autônomo. Ele que vai fazer todo o controle de oxigenação, circulação, destoxificação, simpático, parasimpático, dilata a pupila, contrai pupila, digestão, excreção. Só que para que isso ocorra dentro de uma homeostase, a gente tem que ter o quê? A gente fala que é a teoria do barril. O nosso aquário tem que estar com uma carga tóxica numa quantidade suficiente e proporcional ao nosso sistema detox. O quanto a gente suja tem que ser capaz do que quanto a gente limpa. Não tem nenhum problema de ter um pouquinho de sujeirinha lá no fundo do aquário. Conquanto que quando você ative a circulação, você consegue aqui, ó, o aquário se entrar em homeostase, homodinâmica, compensar, suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa. Nós fomos criados, nós temos o nosso sistema inflamatório, anti-inflamatório, nosso sistema redox de controle dos radicais livres, de patógenos. Então, nós somos criados para passar por intempéries. Então, tem que só ter uma proporcionalidade entre isso. Só que muitas vezes a gente não sabe que aquilo que para a gente é algo que é tóxico, para a população mundial inteira é algo saudável. E a gente, sem querer, acaba se contaminando. De repente, essa carga tóxica se torna desproporcional à capacidade do corpo de desintoxicar. É o que a gente chama aqui, ó, de saturação do aquário. Ele começa a saturar. Você está enchendo um copo de água com açúcar, ele começa a não dissolver mais. E aí, o que acontece? Quando o aquário está compensado, o nosso corpo está compensado, então a gente come uma quantidade de toxinas que o nosso sistema excretor consegue eliminar. Sistema nervoso autônomo vai lá, aumenta o peristaltismo, aumenta a excreção urinária, aumenta a sudorese e você elimina aquela carga tóxica. Então, existe uma proporcionalidade entre carga tóxica e a capacidade de destoxificar. Só que quando ocorre uma saturação, um aumento desproporcional da carga tóxica em compensação à sua capacidade de destoxificar, eles falaram muito isso no Congresso Mundial de Longevidade Saudável que eu participei o ano passado. É a teoria do barril. Você tem que ter, quanto mais baixo o barril de toxinas, mais alto de nutrientes, melhor. O que você começa a fazer? Você deixa de utilizar só o sistema nervoso autônomo, troncular, e passa a utilizar o que? O sistema neuroendócrino imunológico para fazer destoxificação. E esse sistema neuroendócrino imunológico, ele tem muito mais funções vitais do que simplesmente limpar o nosso aquário. Então, ele vai controlar toda a parte neurosensorial, visão, audição, tato, paladar, olfato, mandar aqui para nossa pineal, hipotálamo, hipófise, que vai receber o estímulo aferente, e aí ela vai mandar o estímulo eferente aí para tireoide, para fazer homeostase térmica, para o timo, para fazer timomodulina e liberar toda a cascata inflamatória, resposta TH1, TH2, TH3. Aí vai mandar aqui a leptina, grelina, insulina para controlar o quê? Fuga versus digestão. Quando você está em fuga, está em simpaticotonia ou parasimpaticotonia, você está fugindo de um dinossauro,
dinossauro, você deixa de fazer digestão. Então, existe todo um comando central disso. Você tem todo o funcionamento pineal e adrenal com a liberação do quê? De cortisol, DEA, adrenalina, noradrenalina. Você tem a liberação aqui da aldosterona, que é para fazer o controle do quê? Do sistema renina, angiotensina, aldosterona na artéria renal, no controle da retenção de líquido, da pressão arterial. Você tem todo o controle hipotalâmico aqui do FSH-LH na parte da luteinização, do folículo estimulante, na produção de testosterona, estradiol. Você tem toda a parte da adiponectina, eritropoetina, da hematopoiese. Então, quando você começa a exceder a carga tóxica maior do que sua capacidade de detoxificar, o seu corpo começa a utilizar uma dessas funções aqui, ela deixa de funcionar, geralmente são os menos vitais, para poder compensar o sistema detox. E é o que acontece geralmente nas crianças. A gente vai atentar bastante para isso hoje. Qual que é o papel da criança do 0 aos 7 anos? Otimizar o sistema imunológico, né? A criança tem que ter gripe, tem que ter resfriado, tem que estimular, fazer musculação com o sistema imunológico. Dos 7 aos 14 anos ela faz musculação com o sistema hormonal e dos 14 até pro resto da vida cria neurônio, faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, para que a gente tenha um neurodesenvolvimento, eu tenho que ter uma sustentação imunológica, uma sustentação endocrinológica para que tenha um desenvolvimento neuropsicomotor. Quando não tenho, a minha carga tóxica está maior do que a capacidade de detoxificar, o corpo não consegue fazer anabolismo. Para eu poder fazer neuromodulação, para eu poder fazer a resposta hormonal, eu não posso estar em catabolismo, eu tenho que estar em anabolismo, são vias dissonantes. Então isso começa o quê? A converter parte desse estímulo elétrico cerebral no comando de fuga e luta, né? Você está fugindo de um dinossauro, você deixa de fazer o quê? Digestão, excreção, sono reparador e procriação. Quem está fugindo de um dinossauro faz essas funções? Não. Então o sistema nervoso autônomo fica simpático ou parasimpático e deixa de priorizar desenvolvimento neuropsicomotor, imunomodulação, a parte de desenvolvimento hormonal e desenvolvimento neuropsicomotor. E essas alterações, elas ficam só a nível de sistema nervoso central? Não, nós temos uma coerência entre o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, então você vê que tudo é interligado. Isso que é medicina integrativa, você correlacionar as alterações neurais com as alterações cardiológicas. Esse estímulo elétrico, ele vai ter que passar pelo nosso sistema nervoso autônomo, tem que ter uma variabilidade do ritmo cardíaco, variabilidade do ritmo neural, tem que ter a despolarização da membrana, o impulso neural, esse impulso neural através das sinapses neurais, axônio, neurônio. Isso vai chegar até os órgãos, até a membrana celular, bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio, vai chegar até a nível de mitocôndria para a formação de ATP, para que haja vida, respiração celular. A vida, a energia, nada se cria, tudo se transforma. A energia térmica, a energia elétrica, a energia neural, energia cinética, energia eletromagnética, nada se cria, tudo se transforma. Por isso que nós dependemos de todo esse controle neuroendócrino imunológico da luminosidade ocular, que é o que vai fazer a regulação do nosso ritmo circadiano, dia, noite, cortisol, 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 10 da noite, né? DEA, o ritmo inverso. Então tudo isso vai depender da fonte de luz, dessa homeostase térmica, tanto que o centro termorregulador fica aqui na nossa pineal, ele que vai fazer o que? A conexão neuroectoderme. Nós temos os nossos termorreceptores cutâneos que vão detectar alterações abruptas de temperatura, vai sinalizar para os centros termorreguladores para fazer o que? Às vezes vasoconstrição ou vasodilatação, estímulo a nível tiroidiano, a nível circulatório, cardiovascular, para manter a nossa temperatura corporal em torno de 36 graus e meio. Como que a gente capta isso? Termografia médica. E a termografia médica, ela pode também influenciar no comportamento do ser humano, ou seja, só orgânico ou é neurocomportamental, neuroendócrino imunológico comportamental.
Então, existe um trabalho da Universidade da Finlândia que correlaciona a intensidade de calor, vasodilatação e as emoções. Então, padrões de vasoconstrição, vasodilatação a nível de superfície corporal. Então, padrões de raiva, medo, nojo. Então, quando a gente está feliz, a gente tem uma liberação de endorfina, de serotonina, como a vasodilatação sistêmica. Ao contrário, quando a gente está depressivo, nervoso, a gente tem uma liberação de acetilcolina, de adrenalina, que é vasoconstrição. Então, ou seja, felicidade e alegria é aumento de energia térmica e depressão, tristeza, diminuição de energia, de conteúdo energético do nosso corpo, de calor corporal, energia térmica, energia mecânica, energia de despolarização de membrana, ou seja, ter saúde é ter energia, é ter calor? Sim, se a gente for falar, a base do primeiro ano de medicina, a gente estudava o quê? Bioquímica. Vocês falam assim, ai que porcaria, para que eu estou tendo que aprender bioquímica? Ciclo de Krebs, lembra? A gente, ai meu Deus, tem que decorar tudo isso lá, para quê? Para qualquer molécula virar ATP. Então, quando a gente vai ter contato com algum nutriente, a base do nutriente tem uma parte estrutural, o próton, neutro, tijolo, mas tem a parte elétrica, o elétron, tem que virar energia ATP, porque sem ATP não há vida, né? Então a gente tem que ter energia, tem que ter calor, tem que ter ATP, todas as reações metabólicas. E o que pode roubar essa energia corporal? O que pode nos adoecer? O que pode estar roubando essa energia do nosso corpo, né? É simplesmente uma bactéria, um vírus, um fungo, ou algo que às vezes nem aparece no nosso exame de sangue, aquilo que a gente aprendeu, olha, que me viraram de ponta cabeça, em todos os exames bioquímicos que vocês imaginam, o que alguém fez na face da Terra, eu já fiz todos os testes de contato, eu era passada por todas essas alterações, então tentavam correlacionar as alterações do meu eletroencefalograma com as minhas alterações bioquímicas, e ninguém determinava nada em relação a isso, porque nem sempre o que está roubando energia, causando o que? Uma diminuição da energia vital, roubando o ATP, fazendo que o aquário tenha uma carga tóxica maior do que a capacidade de desintoxicar, é uma molécula, sai no exame de sangue, sai no raio-x, sai no ultrassom, às vezes é uma nanopartícula que não aparece no exame de sangue. Então, baseando nessa introdução que nós preparamos esse caso clínico maravilhoso, agradeço a família que cedeu gentilmente os casos, nosso caso clínico, e assim, é o nosso propósito, já viraram minha família, né? Ana Flávia, Samuel, um beijo para vocês, eles são um exemplo de força, de raça, de dedicação, a gente virou uma grande família aqui, e eu até brinquei com eles, se eles não me abandonarem, eu não vou abandonar eles, porque a gente está junto nessa, não desistir nunca. Então, o nosso caso clínico hoje, que é maravilhoso para abrir com chave de ouro esse nosso início desse projeto de 2021, essa aqui vai ser a primeira live de muitas, hein, gente? Se preparem, todo um arsenal aqui que vocês nem imaginam, eu tô parecendo que eu tô dentro da NASA aqui, tá? Coisa surpreendente, né? É a primeira de muitas. Então, cada live a gente vai preparar um caso clínico, e não só isso, né? Explicação biofísica, bioquímica, de como tudo isso acontece, né? Então, o nosso caso, ele mostra a interação da biofísica e da bioquímica na prática clínica, porque às vezes o que está adoecendo a pessoa não é só a bioquímica, às vezes é biofísica. Então, nosso primeiro caso clínico é uma criança do sexo feminino que chegou até nós quando tinha 1 ano e meio de idade, hoje está com 3 anos e meio. E ela tinha um diagnóstico de depressão do DNA mitocondrial 9, gene SUC-G1. Tá? Então, essa patologia é uma patologia rara, existem 2 casos no mundo, e ela foi a segunda paciente detectada no mundo, tá? Então, como que era o histórico clínico dessa criança? Era uma criança, sexo feminino, que ela chegou com o histórico da mãe de uma gestação tranquila, saudável, peso normal, desenvolvimento neuropsicomotor saudável até 1 ano e 2 meses, falava, andava, até que eles foram realizar uma viagem no hotel e permaneceram lá. Assim que eles permaneceram, águas termais, né, onde existe águas termais, e ela adoeceu logo no primeiro dia que eles chegaram nesse hotel, ficou com uma síndrome gripal.
E ficaram nesse hotel uma semana. Quando retornou do hotel, estava gripada ainda, e era a época do calendário de vacinação de 1 ano e 2 meses. A pediatra achou prudente aguardar uns 15 dias até a solução desse quadro gripal para poder realizar a vacinação, e ela apresentou, 15 dias depois que ela realizou a vacinação, 15 dias após o quadro gripal, ela fez a vacinoterapia. Então, teve o quadro infeccioso, a IVAS, né, infecção de vias aéreas superiores, durante esse passeio em águas termais, retornou, aguardou 15 dias para poder vacinar, vacinou, MMR, esperou mais 15 dias, com 15 dias após a vacinação, ela começou a ter um quadro herpético nesse período, quase um herpes, uma estomatite herpética, né? Foi tratado com permanganato de potássio nesse processo, e 15 dias após a vacinação, ela evoluiu para um quadro de Guillain-Barré, semelhante a um Guillain-Barré, uma paralisia, uma flacidez progressiva muscular dos membros inferiores maiores do que os membros superiores. 15 dias após esse quadro, ela não conseguia mais ficar em pé, foi procurar a pediatra, encaminhou para a neurologista realizou uma ressonância magnética, existia um edema cerebral hemicraniano com desvio de linha média e era sugestivo de doença degenerativa, e eles encaminharam para neurologista para fazer para neurogeneticista, para fazer toda a parte de mapeamento genético. Dentro desse mapeamento genético foi detectado essa síndrome da depressão mitocondrial do gene 9 SUC-G1, não é? E foi falado para ela que era uma doença genética incurável, que não existia tratamento, que era o segundo caso no mundo, e no Brasil só tinha um caso, e falaram que ela não conseguiria passar mais de 24 meses, pois o caso clínico era grave, é uma doença degenerativa e progressiva, então que esse quadro de paralisia ia ser ascendente, ela evoluiria com uma parada cardiorrespiratória. Então, nós recebemos essa criança, ela era assim, ó, lindinha, fofinha, né? E quando nós recebemos, ela estava com essa paralisia flácida em todo o corpo, né? E aqui é no dia do nosso atendimento, realizando aí as Complex Multiscan, né? As provas propedêuticas para avaliar o estado funcional, né? Não adianta só analisar o corpo quando ele está em repouso. A gente utiliza aqui, faz os exames neurofuncionais em repouso, aí faz uma destoxificação para mimetizar a mobilização de toxinas e repete o exame, e depois faz uma bemerterapia para mimetizar o aumento da circulação. O Bemer é um equipamento alemão que é uma corrente estereodinâmica que bombeia os vasos sanguíneos e linfáticos 5 vezes por segundo, e mimetiza uma corrida de Cooper em 8 minutos. Então a gente avalia como que é o funcionamento do corpo dela quando ela faz uma atividade física, né? É um ataque cardíaco, semelhante a um teste ergométrico, para a gente avaliar como que o corpo se comporta numa solução dessa. Ela iniciou o tratamento em setembro de 2018. Nesses exames nós detectamos alergia ao cloro, presença de cloro e mercúrio depositados no intracelular. Ou seja, não aparecia no exame de sangue, não aparecia em nenhum exame convencional, e existia uma carga tóxica tão grande no caso dela que a leitura do eletroencefalograma, do eletrocardiograma no ES Complex, a gente não conseguia acessar. Deixa eu ver se eu consigo. E aí a leitura do exame do eletrocardiograma, do eletroencefalograma não acontecia. O equipamento, existia uma carga tóxica tão grande que a condutibilidade elétrica encontrava uma quantidade tão grande de minerais, de metais tóxicos, que funcionava como uma resistência elétrica. Então não estava tendo comunicação entre eletroencefalograma, eletrocardiograma e neurônios, por excesso de carga tóxica, né?
O alimento, isso aí era uma mitocondriopatia com fadiga de todo o eixo neuroendócrino imunológico, todo aquele sistema elétrico que gerencia o funcionamento do aquário estava em pane. É como se toda a parte neuroendócrino imunológica tivesse parado de fazer todas as 280 funções vitais para socorrer o processo de detoxificação, né? Ficasse no modo de urgência, o modo start de urgência, né? O modo emergência que a gente chama, simpaticotonia. E, por incrível que pareça, o alimento constatado no teste genético dela, epigenético, que era o alimento que estava piorando o quadro clínico dela, era brócolis, né? Então você vê que nem sempre o alimento saudável para a genética da pessoa é um alimento que faz bem à saúde. Então ela tinha uma sobrecarga hepática por conta disso. Então, mesmo a gente tentando fazer uma alimentação saudável, no meu caso, o que me causava convulsão era o arroz, né? No caso, quem causava os sintomas de sobrecarga neural no meu filho era o chumbo, né? Na verdade, ele só tinha um hipotireoidismo subclínico com uma neurotoxicidade pelo chumbo. Um pouco antes de eu engravidar dele, eu removi minhas amálgamas dentais sem o protocolo de segurança da IOMT. Naquela época ninguém falava disso. E então eu devo ter tido uma sobrecarga muito grande de mercúrio e me contaminei. Então, no caso dessa pacientinha, era cloro com mercúrio. E por incrível que pareça, o alimento que era mais tóxico para ela, brócolis, e a principal fonte de contaminação para ela era a água, né? Imagina, gente, a água, a fonte da vida, 70% a 90% do nosso corpo é água. Então, imagina que a gente usa para quê? Para tudo, para beber, para tomar banho. Na hora que a gente toma banho, existe a absorção pela pele, a inalação do vapor de água, a cocção dos alimentos, a limpeza das roupas, produtos de higiene pessoal. A água é a base da vida. Então, ela estava com a própria carga tóxica, vinha de uma fonte que ninguém podia imaginar. Então, a gente, dentro desse processo, foi feito que uma detoxificação passiva, a base de banhos. Lembrar, a gente vai explicar um pouquinho depois o porquê do caso clínico dela, né? Lembrar da correlação neuroectodérmica. Então, o processo de detoxificação dela foi tudo através da pele, de banhos, né? Banhos, detox para fazer osmose. Quando você entra no mar ou entra na piscina, você fica enrugado por osmose, difusão passiva, porque ela não tinha bomba nem de ATP para poder fazer produção de ATP, para ter sustentação do eixo neuroendócrino imunológico, do impulso neural, da membrana celular, da energia mitocondrial. Como que eu vou forçar um carro que tá desligado? Então, a carga tóxica era tão grande que ela precisou de praticamente 1 ano de detoxificação passiva. Todas as vezes que a gente fazia a prova propedêutica aqui no Instituto e fazia uma detoxificação iônica, uma bemerterapia, os exames pós-procedimento pioravam, ela fadigava, porque ela estava com tanta mitocondriopatia que o corpo não aceitava um estímulo. É igual você querer, o carro está desligado, você está tentando pisar no acelerador. Então, para a gente conseguir diminuir a carga tóxica a uma quantidade proporcional à capacidade do corpo dela de detoxificar, demorou 1 ano. E foi feita essa limpeza por banhos, escaldapés, aromaterapia, foi removido todos os alimentos negativos, incompatíveis e os neutros. Ela ficou só tendo alimentação coada, pastosa, praticamente líquida, praticamente por osmose. Entrava por osmose, saía por osmose. Entrava por osmose, saía por osmose. Por esse 1 ano inteiro, os pais comprometidos. E o que mais nos chamou a atenção? Nós tínhamos que remover toda e qualquer fonte de água de reuso, né? A água de reuso é a água de estação de tratamento de água, né? Que é clarificada, coloca cloro, né? Decanta para a gente voltar para a estação de abastecimento de água. E se a cloretação é legislação aqui no Brasil, não existiria fonte para ela poder beber. Então, a opção, como existia também uma depleção de todos os minerais, ela precisava de coloide, né? A parte de detecção de minerais. Sem minerais a gente não consegue viver.
Então não adiantava eu hidratar ela com água, eu tinha que hidratar ela com colóide. E o melhor colóide do mundo é água de coco. Então foi orientado para essa família a substituir 100% de todo o contato da água dela por água de coco. Então ela tomava água de coco, ela tomava banho de água de coco, ela higienizava as roupas. Por quê? Porque quantos produtos alvejantes, lembrar que neuroectoderme, toda a captação de toxinas é feita através da pele, toda a excreção de toxinas é feita através da pele. A gente vai explicar um pouquinho depois para vocês essa correlação pele-cérebro. E o que aconteceu? Então eles conseguiram os primeiros 30 dias fazer a utilização da água de coco para banho, para tudo que eles precisavam. Eles utilizavam em média 180 cocos por dia, mais ou menos 5.000 unidades de coco nos 30 dias de tratamento. Aqui, ó, a água que ela bebia, filtrada, fervida, utilização de vários filtros, ó, maravilhosos, mas que mesmo assim apresentava cádmio, cobalto, flúor, cloro e arsênico, tá? E aqui, olha, substituição de 100% das fontes de água por água de coco. Então, a comunidade local dela se uniu e começaram a doar coco, né? Então ela recebia caminhões e caminhões de coco para beber, para tomar banho, e ficou assim durante 30 dias para poder fazer os banhos osmóticos, né? Ter o colóide para poder desintoxicar. Após esses 30 dias de sacrifício da família, que é a termografia dela, você vê que na termografia dela a gente vê a quantidade de calor do corpo. Pensa que ATP, energia, mitocôndria, gera elétrons. Isso é calor. Então ela tinha esse branco, a quantidade de branco pelo meu filtro aqui, ó, no meu termógrafo, o branco é uma temperatura em volta de 36,5. Aqui ela estava mais hipotérmica. Só de fazer a substituição, remoção dos alimentos geneticamente incompatíveis, remoção das fontes de toxina, água, brócolis, né? E a introdução de colóide, água de coco. Olha a quantidade de temperatura corporal dessa menina. Aqui ela estava com o farol baixo aqui, ó, tava, né, com menos energia, não tinha como nem fazer sustentação corporal. Aqui, quando ela retornou, ela já sustentava a cabeça, ela já olhava por essa remoção da carga tóxica. A evolução, 30 dias depois, ela já tinha melhora da fadiga, diminuição da contaminação por cloro, já começava a ter uma melhora da sustentação cervical. Ainda tinha incompatibilidades alimentares, a gente teve que restringir alguns alimentos. A gente já conseguiu fazer um desbloqueio por terapia neural aí, de várias partes. A gente usou neuroacústica para fazer um desbloqueio, a gente usou um desbloqueio neuroelétrico, não um desbloqueio mecânico, que nem a gente aprende nos cursos de terapia neural. A gente fez um desbloqueio por neuroacústica, né? Porque era um desbloqueio elétrico. E ela manteve a dieta epigenômica, ela manteve esse tratamento até maio de 2019. Quando ela retorna em maio de 2019, é a primeira vez que o equipamento consegue ler. Você não lia no ES Complex o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, primeira vez que teve a leitura, ou seja, a quantidade de energia mitocondrial conseguiu chegar a 60 milivolts, que é o mínimo que a gente precisa para poder fazer uma leitura do ES Complex, né? De eletroencefalograma, eletrocardiograma, despolarização elétrica. Ou seja, ela saiu da mitocondriopatia, demorou um ano para sair da mitocondriopatia, diminuindo a carga tóxica. Qual que é o grande ensinamento que a gente vem? A gente tem que ir mobilizando a toxina numa proporção em que o nosso sistema excretório consegue eliminar. Se você mobiliza muito rapidamente e você sobrecarrega o sistema excretório, a gente transforma o quê? Um congestionamento num engarrafamento. E aí piora o quadro clínico do paciente. Está tentando ajudar e começa a atrapalhar. Então, ela começou a ter a leitura do ES Complex. De julho a setembro, ela começou o quê? A purgar. Então, imagina que quando a gente está imunossuprimido, com uma mitocondriopatia, a gente não tem nem condições de fazer estímulo neural, estímulo elétrico, quanto mais combater vírus, fungos, bactérias e toxinas. Então, ela tinha múltiplas contaminações parasitárias. Cada vez que ela chegava aqui era um monte de parasitas, vermes longos, vermes curtos, giardia. Por quê? O problema era
o sistema imunológico fraco, e aí a cada vez ia restringindo, a gente brinca que é a fase da bolha, ia restringindo, protegendo, destoxificando, nutrindo, tira a toxina, entra a vitamina, tira a toxina, entra mineral, né? Vai fazendo isso lentamente, lento e progressivo, até em julho de 2020 que a gente conseguiu detectar glifosato. Então, olha só, era uma criança saudável que teve um episódio de imunossupressão por uma síndrome gripal. Naquele momento aconteceu o quê? Uma sobrecarga. A vacinoterapia nada quer do que você pagar uma missão por eixo neuroendócrino imunológico. Se a carga tóxica está proporcional à capacidade de desintoxicar, perfeito. O sistema vai lá, produz anticorpos, resposta TH1, TH2, TH3. Só que se a carga tóxica já está alta, ela pode gerar uma fadiga mitocondrial. E aquela reação vacinal fez com que começou a apresentar, conforme ela for melhorando, ela começou a apresentar a mesma lesão que ela teve no início do quadro clínico dela, que precedeu o Guillain-Barré. Ela não teve uma lesão herpética, né? Uma estomatite herpética. Então, o tratamento integrativo é como descascar uma cebola. Você pega o paciente totalmente descompensado, um órgão adoece, porque aí esse outro compensa, esse compensa, esse compensa, esse compensa, esse compensa. Aí quando você pega esse paciente, você está pegando a casca da cebola, você só pega os porquês, você não pega o como. Então você vai descascando, voltando, até o momento onde a pessoa adoeceu. E aí, quando ela saiu da mitocondriopatia, aquela lesão herpética que provavelmente incubou o vírus, então a causa do Guillain-Barré foi a neurotoxicidade pelo cloro, junto com um vírus do herpes que foi incubado no momento da vacinação por conta dessa baixa imunidade. Às vezes pegou no ar, a vírus do herpes tem em qualquer lugar, que causou essa estomatite. Como ela não tinha anticorpos para isso, o eixo neuroendócrino imunológico não estava funcional para isso, ocorreu uma imunossupressão, uma fadiga mitocondrial com incubação e uma neurotoxicidade, o quadro de Guillain-Barré. Então, conforme você vai melhorando o sistema neural, todas essas neurotoxinas vão migrando dos órgãos mais vitais para os menos vitais, ocorre uma piora da pele, ela teve o que eles chamam na Europa de síndrome da cura, ou crise de cura, né? Então, a eliminação desse vírus que estava incubado na neuroectoderme através da pele. Então, nós começamos a auxiliar o corpo dela a combater esse vírus, fazer uma musculação com o sistema imunológico, e depois desse quadro herpético que ela teve, né, que teve a grande melhora clínica dela, neurológica, né? Então, hoje ela está com uma melhora cada dia melhor, progressiva, né? Já faz praticamente 2 anos que nós estamos acompanhando ela. Qualidade de vida, ainda está passando por certas dificuldades, está fazendo fisioterapia, reabilitação neuromuscular, sorri todos os dias, está alegre, não está tendo mais infecções de repetição, problemas de baixa imunidade, e agora ela está com o terreno biológico prontinho para terapia celular, está em programação aí de terapia celular para reabilitação do eixo neuroendócrino imunológico. Então, a gente utilizou toda essa metodologia que eu vou explicar para vocês, remoção, reposição, reabilitação, para um processo progressivo de reabilitação do sistema neuroendócrino imunológico. Hoje ela está conseguindo já se sustentar em pé, já está conseguindo fazer os movimentos para a boca, já está babucilando as primeiras palavras, já está querendo mastigar, já tem uma melhora clínica diária, visível e importante. Nós vamos continuar aí porque não existe problema sem solução. Então, esse é um caso maravilhoso que a gente vai estar conversando com vocês dia a dia a evolução clínica, e agora passando para explicar um pouquinho aí, meu Deus, ela falou todo um monte de coisa misturada, o que tem a ver neurologia com dermatologia, o que teve a ver essa paralisia de Guillain-Barré com o quadro dermatológico que ela teve. Lembrar que dentro da embriologia, a medicina integrativa, assim como a medicina germânica, nossos órgãos eles vêm do óvulo, do espermatozoide que vira o ovo, e eles vão folhar 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, a mesma origem
ectodérmica, pele, cabelo e olhos, tem origem do que? Tubo neural, gânglio, encéfalo, medula e espinhal. Então, é a mesma vascularização, nutrição, drenagem linfática, isso dentro da embriologia, olho, pele, pelo, cabelo, unha, revestimento da boca, esmaltes dos dentes, receptores neurosensitivos. Então, você pode contaminar o sistema nervoso central através da pele e descontaminar o sistema nervoso central através da pele. Lembra que a gente estudou isso na anatomia, dos dermátomos, os metâmeros, né? Correlação da dermatologia dos dermátomos, dos metâmeros, né? Com o sistema nervoso central, embriologia, embriogênese, né? Então, é por aí. Então, o que aconteceu? Você vê que as áreas onde teve a eliminação parasitária são áreas relacionadas tanto à pineal, os dermátomos, né, quanto à suprarrenal. Infelizmente, quando ocorreu a contaminação herpética, pegou dermátomo só da pineal e da adrenal, que controla todo o sistema nervoso autônomo. Por isso que ela desenvolveu um quadro de Guillain-Barré pela migração. Então, a gente entendendo esse processo, para a gente descobrir o fator causal, ele não vai vir assim, ó, para a gente, ele vai vir como uma cebola, né? Você vai descascando a cebola. Então, para você poder chegar no núcleo da cebola, você tem que ir removendo as fontes contaminantes. E, por incrível que pareça, tudo isso pode ser fonte contaminante na nossa vida. Pode fazer com que a carga tóxica seja maior do que a nossa capacidade de desintoxicar. Quais são as principais fontes? Água, metais, parasitas, cosméticos, cápsulas, veículos, recipientes, foco dental, poluição eletromagnética, casa que a gente mora, cicatrizes, e a nossa bagagem genética também contribui, é genética e epigenética. Então, o início do tratamento de qualquer caso genético insolúvel é a detecção e remoção dos fatores causais, que naquele momento está sobrecarregando o nosso aquário, está fazendo com que a carga tóxica seja maior do que a capacidade de desintoxicar. Às vezes, os alimentos que aparecem como incompatíveis naquele momento não são os que são geneticamente incompatíveis para o resto da vida. É que naquele momento o corpo está tanto em simpaticotonia, parasimpaticotonia, que ele deixa de fazer o quê? Deixa de fazer digestão, detoxificação, deixa de fazer sono reparador e reprodução. Então faz parte fisiológica, quando nós estamos simpaticotônicos, nós estamos em sistema de luta e fuga, parar de digerir certos alimentos. Então mesmo a remoção desses alimentos que naquele momento não são compatíveis, mas que depois, conforme a melhora desse processo neuroendócrino imunológico, melhora da inflamação intestinal, da microbiota, o paciente volta a poder reintroduzir esse alimento na alimentação. Então é algo progressivo, isso vai sendo mutável de acordo com a fase da vida que o paciente está passando. Atentar para a água, gente. Você vê que os principais casos clínicos genéticos incuráveis, às vezes as fontes de toxinas são as mais simples. Então, lembrar que a água é fonte da vida, tá? Só que se a gente for colocar a toxicidade por água e alterações neurológicas, a gente tem mais de 410 mil citações científicas no Google acadêmico. Então, e pensar que quando você está tomando um banho com água, você está absorvendo água pela pele, a parte da inalação. A gente teve paciente que estava tomando banho e teve convulsão por causa da inalação, e a quantidade de cloro que é adicionada na água pela estação de tratamento de água, ela é sazonal, de acordo com o índice pluviométrico. Quanto mais chove, mais lava a cidade, mais a água chega suja na estação de tratamento de água, mais tem que cloretar e fluoretar a água. Então, às vezes ocorrem picos de cloretação na água, ninguém vai ligar para você avisando. Então, nós que somos profissionais da área da saúde, atentar, porque a causa de uma doença genética incurável pode estar na água, né? E lembrar que as demais fontes de toxinas são os alimentos, a água, a poluição ambiental e os cosméticos, produtos de limpeza, epigenética, o contato, o ambiente que a gente está, o nosso ambiente, a gente chama de fatores epigenéticos, influenciam 98% do nosso genoma. Né? Isso é medicina pós-genoma. Antigamente a gente achava que tudo era genético e incurável. Hoje a gente sabe que existe a nossa genética, né? Ai, gratidão, Pimentel.
A gente tem a nossa genética, que é igual uma planta de uma casa, um projeto de uma casa. Só que os fatores epigenéticos, eles são o quê? Eles são os tijolos que a gente tem que usar para construir a casa. Se eu tenho uma casa que é um projeto de casa para praia, eu posso usar tijolo feito de alumínio, de metal? Não, vai enferrujar. Metal, alumínio, ferro, vai ser mal para todo mundo do planeta? Não, quem quer construir uma casa na montanha pode usar metal, não tem problema. Agora, quem quer construir uma casa da praia, então aquele alimento, aquela substância, para uns é material de construção e para outros é material de lixo. Então a gente tem que descobrir qual que são essas fontes que podem estar interagindo. Lembrar que o processo de digestão, de mastigação começa na boca, e a gente, para poder absorver esse alimento, o que é um bom alimento? É aquele que você nasce com enzima para metabolizar, tem que ser geneticamente compatível. Quando você nasce com a enzima, esse alimento ele é metabolizado em micromoléculas, chega no nosso ciclo de Krebs. Cada molécula lá vai se transformar em 32 moléculas de ATP e 0 de resíduo. A gente vira luz, igual o combustível de uma Ferrari, nem passa fumaça no escapamento. Se a gente come um alimento que não é geneticamente compatível, que momentaneamente a gente não está com condições metabólicas de digerir. Por exemplo, a pessoa teve uma jeca, teve uma infecção intestinal. Eu posso dar feijoada para ela? Não, geneticamente ela pode comer feijoada? Até pode, mas naquele momento, pelo processo inflamatório intestinal, o corpo é incapaz de metabolizar a feijoada. Então existe o alimento geneticamente compatível e aquele que é momentaneamente incompatível. Então isso é variável, a epigenética é momentânea, é diária. Então a gente tem que entender que aquele alimento que não está sendo metabolizado enzimaticamente, ele vai fermentar. E aí ele vai, em vez de gerar 32 moléculas de ATP, de calor, de energia, ele vai gerar só 2 moléculas e 30 moléculas de ácido lático, ácido pirúvico. Isso aí vai causar acidose metabólica. E aí, olha só, Otto Warburg, em 1931, físico alemão, que descobriu como que é a causa e a prevenção do câncer, correlacionou acidose com hipóxia. Células que são submetidas à acidez repelem o oxigênio, e submeter uma célula 48 horas, 35% do seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la a cancerígena. Então você vê que todos os processos inflamatórios, infecciosos, tumorais, elas estão ligadas principalmente à nutrição epigenômica, epigenética. A gente sabe que nós somos seres orgânicos e que os alimentos eles têm que ser formados por moléculas orgânicas. Só que hoje tem uma contaminação abundante de metais tóxicos na natureza, corantes, conservantes, estabilizantes, acidulantes, e em relação com a poluição eletromagnética. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. 5G, Wi-Fi, internet, celular. O que eu tive que comer hoje? Uma alimentação totalmente 100% orgânica, porque eu tô aqui, se eu tivesse com um conteúdo metálico aumentado, eu estaria fazendo radioterapia hoje aqui. Então, se eu não tenho uma quantidade de metais suficientes, eu capto radiação, poluição eletromagnética? Não. Agora, se a quantidade de metais tóxicos vai aumentando, eu viro uma antena parabólica para Wi-Fi, para internet e celular. Então, todas as vezes que eu tenho uma fermentação, estou comendo um alimento que está fermentando, que é a coisa certa, às vezes na hora errada, né? Porque às vezes não é nem o alimento errado, às vezes é o alimento certo na hora errada. Ou é o alimento errado mesmo. Nosso corpo vai deixar de metabolizar aquele alimento, né? E vai fermentar. Essa fermentação vai causar o quê? Vai ter que fazer o quê? Tampão. O nosso pH é 735, 745. Fora disso, é incompatível com a vida. Aí ele vai ter que chamar toda a equipe do neuroendócrino imunológico para parar o que tem para fazer para controlar tampão. Então ele vai chamar tampão pulmonar, o corpo deixa de fazer hematose, manter taxa de oxigênio a 98% para fazer tampão. Ele começa a recrutar tampão sanguíneo, bicarbonato, eles deixam de fazer absorção, nutrição, excreção para fazer tampão. Ele deixa de fazer tampão, o tampão renal, deixa de fazer a metabolização e excreção de toxinas hidrossolúveis para controlar o pH. Começa a alterar o metabolismo de bomba, de sódio, potássio, cálcio, minério, funcionamento
processamento celular para fazer tampão. O intestino deixa de fazer a absorção de nutrientes e excreção de toxinas para tentar controlar pH. E a pele também deixa de fazer a função de barreira neuroectodérmica para fazer tampão. O que acontece? Vírus, bactérias, fungos, parasitas. Qual que é a IgA de superfície? Imunoglobulina de superfície. IgA, ela é sensível a mudanças de temperatura, mudanças de pH. Então, olha a importância da alimentação, da fermentação na contaminação, na infecção. Você vê que os vírus, bactérias, fungos, parasitas, os micróbios que Pasteur, que descobriu a pasteurização, falou: a culpa do mundo, todas as doenças são causadas por micróbios. Então, se eu fizer a pasteurização, eu vou matar todos os micróbios e ninguém mais da humanidade vai adoecer. A partir de agora teremos antibióticos, antivirais, antifúngicos. Karl Bernard Breschard era colega de turma dele, falou: peraí, Pasteur, será que é isso mesmo? A gente não aprendeu na faculdade que para a bactéria, para o micróbio se proliferar, precisa de um meio de cultura? Se você está comendo errado, está fazendo uma digestão errada, uma fermentação, você se torna um meio suscetível para vírus, bactérias, fungos e parasitas que estão no mundo. O mundo não é só criado para o ser humano, é criado para todos os bichos. Então, quando você se torna um meio favorável, ele vai te colonizar. A gente entrou no elevador, alguém fez atim, todo mundo pega gripe? Não, quem está com o terreno biológico cheio de comidinha, quentinho, escurinho, bom pro vírus, o vírus absorve, gruda. Para ele grudar no teu corpo, se contaminar, ele tem que ter uma fibra de ancoragem, que é o quê? Um complexo organometálico, é um metal, um resto de comida que você não digeriu, junto com um pouquinho de metal. O que é um complexo organometálico? Esse negócio aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma gororoba quântica aqui, ó, tá vendo? Isso é um complexo organometálico. Eu tenho aqui, ó, um ímã grudado com um monte de clipes. Isso é um complexo organometálico. É isso aqui, fica depositado no teu corpo e vira um para-raio para vírus, bactérias, fungos, parasitas e para poluição eletromagnética. E vai aumentando a carga tóxica do corpo, fazendo com que o sistema nervoso autônomo não tenha mais capacidade de desintoxicar, e aí começa a recrutar o endócrino, imunológico para limpar o chão. E aí começa a surgir o quê? As doenças imunológicas, as doenças endócrinas, as doenças neurológicas, como consequente do excesso de carga tóxica desproporcional à capacidade do corpo de desintoxicar. O nosso fígado, mesma coisa. Eu vou fazer limpeza de fígado. Eu costumo falar que o fígado é igual o carburador do carro. Adianta você colocar o seu carro, que é a gasolina, colocar o melhor óleo diesel e uma vez por semana você fazer limpeza de carburador? Não. Então o fígado, ele nasceu para metabolizar os alimentos. Ele faz tanto a metabolização de tudo que é lipossolúvel, ele vai dar metil, vai pegar tudo que é lipossolúvel, metila, vitamina A, D, E, K, complexo B, ele ativa essas vitaminas, tem que passar lá do um metilzinho lá para a célula poder ler. Tá? Ele tem que ativar todos os hormônios. Nossos hormônios, eles são lípides, então tem que passar pelo fígado para poder ser ativado e a célula conseguir ler, tá? Ele tem que então ativar todas as substâncias e além do mais, tem que eliminar todas as toxinas lipossolúveis, estercobilina nas fezes e urobilinogênio na urina. Olha quanta coisa o fígado tem que fazer. Então ele tem que ter uma proporção, ele faz digestão, ele faz detoxificação. Se a carga tóxica começa a ser maior do que a capacidade de desintoxicar, ele deixa de fazer absorção de vitamina A, D, E, K, complexo B, deixa de fazer metilação dos hormônios e começa a dar o quê? Todas as doenças mal do século XXI, deficiência de hormônios, vitaminas, minerais, problemas de infertilidade, alterações hormonais, tiroidites, todas as do mal do século XXI, deficiência de vitamina D3. Não adianta tomar só vitamina D3, vitamina D3 é um bombril, limpa o chão, você fica limpando o fígado com vitamina D3, tem que tirar aquilo que está roubando a vitamina D3 para estar metabolizando. E lembrar que a alergia alimentar, ela não vem assim, tcharam, que eu pego lá no exame de sangue o IgE. Para chegar a ter uma macroalteração intestinal, uma Liga síndrome, uma hiperpermeabilidade intestinal que eu visualizo numa colonoscopia, numa endoscopia, tem alteração de PCR, homocisteína, o processo já começou aí anos e anos atrás. Ele começou ali com radicais livres mais do que antioxidantes. Isso não sai em exame de sangue, isso não sai em colonoscopia, isso não sai em IgA, IgG, IgM, não sai em
nada disso. É uma alteração bioquímica, biofísica quase, estresse oxidativo. Só isso. E aí isso vai se acumulando, uma toxinazinha vai grudando na outra toxinazinha. É isso aqui, ó, que a gente chama. Tá aqui o imãzinho junto com o outro imãzinho, tá como outro imãzinho aqui, ó, vai grudando o imãzinho com o imãozinho aí, daqui a pouco vai grudando e vai ficando isso aqui, o complexo organometálico. Vai virando uma macromolécula, essa molécula começa a fermentar, aí começa a ter alteração de permeabilidade intestinal, começa a formar IgA, IgG, IgM, que não sai nos exames de convênio, até lá na frente tem uma alteração de IgE, alteração anatômica. Se a gente for esperar chegar na fase 4, a gente já tem alterações neurocomportamentais, alterações hormonais, imunológicas, endocrinológicas. Lembrar que 75% dos neurotransmissores cerebrais são produzidos no intestino. Lembrar que hoje a gente tem uma das principais causas de alergia alimentar, a lectina. A lectina é essa camadinha aqui, a casca, a fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua, que até a década de 80 era super saudável, antes da existência de 380, mais de 400 agrotóxicos, que fisiologicamente fizeram com que o grão se espessasse, né, a camada da lectina se espessasse. Você vê que a lectina ela tem pericarpo interno, pericarpo externo, a terda, a membrana hialina e a hialuronidase. Então ela causa colagenose, né? Então uma das principais causas de colagenoses aqui, ó, é a lectina, né? Que tá nas cascas, fibras, bagaços, cascas de aqui, ó. Tá vendo? A correlação entre doenças e lectina, 384 mil citações científicas no Google acadêmico. Então, qual que é a grande divergência da medicina integrativa com a medicina ocidental, a ocidentalização? A ocidentalização o quê? Que na medicina ocidental a gente segue protocolo, todo mundo tem que comer a mesma coisa, o mesmo alimento, a mesma quantidade de vitaminas, é o protocolo. A medicina oriental, ela vai seguir o quê? Ela vai seguir a epigenética, a epigenômica, a necessidade individual do paciente. Ele vai adaptar a medicina às necessidades genéticas do paciente. Cada ser é único e individual. Dentro da medicina ocidental, a gente faz o quê? Força o corpo da paciente a respeitar os protocolos da medicina. Geneticamente eu sou incompatível ao brócolis porque eu tenho deficiência de superóxido desbotase. Continua comendo brócolis e dá enzima digestiva. O carro é gasolina. Você está tendo problema porque óleo diesel. Você dá óleo diesel, coloca óleo diesel e de vez em quando coloca o aditivo no teu carro. Tudo bem? É assim que funciona? Então, é a remoção daquilo que está adoecendo, a base é a detecção. Então, aí a gente consegue detectar a partir de exames biofísicos. Então, aqui, dois exemplos. Aqui, dois grupos de pacientes. Aqui é um paciente que aceitou o tratamento integrativo. Aqui, você vê que ele estava, o nosso filtro aqui, ó, tinha menos vermelho aqui, ele fazia uma alimentação que ele achava que era saudável. Então ele tinha problema com chumbo e ele achava que saudável era comer coisas vermelhas, brócolis, tomate, beterraba, porque faz bem para a próstata. Só que para ele ativava genes da doença. Geneticamente ele é incompatível a frutas vermelhas. E simplesmente nesse segundo exame ele removeu, parou de se matar, parou de comer alimentos vermelhos para poder, e aí o que aconteceu? Parou de roubar elétrons, né? É colocar óleo diesel no carro a gasolina, né? Quando você tira aquilo que está atrapalhando, o corpo já melhora, né? Essa paciente também, ó, 30 dias só de remoção dos alimentos geneticamente incompatíveis. A base de todo o tratamento é a remoção daquilo que adoece. Aqui, 3 pacientes que fizeram tudo certinho, tomaram suplemento, fizeram detox, tudo certinho. Eles só não mudaram a alimentação, não aceitaram a alimentação geneticamente compatível, continuaram comendo o que eles queriam comer, mas não o que o DNA deles queriam. E aí você vê, o exame piorou. Diminuição de energia corporal piorou, ou seja, não adianta você repor sem você remover. E quais são as demais fontes? Você pode ter fonte o quê? Roupa, caçado. Por isso que eu falei para lavar a roupa com água de coco.
Porque não adianta ela ter problema com o cloro e lavar a roupa na água clorada, usar sabão com cloro, alvejante. Aquele contato aqui das toxinas na pele é a mesma via embriológica. Neurotoxicidade, então não adianta. É aqui, olha, 20.600 citações de alterações, as roupas causando toxicidade, gente, tá? Cosméticos, shampoo, condicionador, tá vendo? Bom, pacientes com sintomas psiquiátricos, 26.700 pessoas, artigos científicos no Google acadêmico, correlacionando cosméticos, desencadeando problemas neurocomportamentais. Então, às vezes, a fonte de toxina, o inimigo está dormindo do lado. A água, o shampoo, o produto de limpeza, a cápsula, está suplementando com uma cápsula cheia de tinta. O recipiente, a base, o pozinho, é resto de casca, fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão, que é triturado, clarificado pela indústria alimentícia e vendido para a indústria farmacêutica para fazer recipiente e indústria de cosméticos. Olha aqui, tem 34.100 citações no Google acadêmico correlacionando os veículos a sintomas neuropsicológicos. Entendeu? Então, às vezes o paciente ele está tomando um remédio, o problema não é o remédio, é o recipiente, né? Lembrar que o cloro foi arma de guerra da Primeira Guerra Mundial, gente, tá? No Google acadêmico eu tenho aqui, 17.400 artigos científicos falando da neurotoxicidade pelo cloro, tá? Então isso pode ser a via dele, como ele, tanto cloro como arsênico, como cloro, como flúor, são hidrossolúveis. Toxinas hidrossolúveis são mais facilmente captadas pelo nosso corpo, não precisa passar pela barreira, pelo fígado. Nosso corpo é 70% a 90% água. Então aqui, olha, 18.400 artigos científicos no Google acadêmico correlacionando o arsênico com sintomas psiquiátricos, casca, fibra, bagaço, arroz é o que eu tinha, minha convulsão era por arroz. Minha mãe cozinhava arroz na cozinha, eu tinha convulsão. Sendo que a genética dela permitia comer arroz, a do meu pai, a das minhas irmãs, e eu tinha convulsão, entendeu? Então, às vezes, uma coisa que está envenenando uma pessoa é um inimigo mais próximo. Flúor causa calcificação de pineal, que a gente já tem milhares de artigos científicos publicados aqui, tá? 10.900 artigos sintomas falando com alterações psiquiátricas por fluorose, ainda mais quando tinha essas pastas de dente vermelha gostosa que a gente comia, era pior ainda, né? Então, às vezes, o que está mais causando a patologia no paciente, às vezes é uma resina. Então, às vezes, um histórico da criança cair, bater a boca, lascar um dente, aí vai ter que consertar, colocar aquela resininha, e aí esse material vai funcionar como uma antena, vai começar a captar mais complexos organometálicos. Então, tem que testar a condutibilidade elétrica do material odontológico. Tá vendo? Aqui com amálgama dental, 17.800 artigos científicos correlacionando a amálgama dental a distúrbios psiquiátricos. Alumínio, a gente não precisa nem falar do alumínio. Alumínio é usado para fazer antena de televisão, antena de rádio, antena parabólica, embalagens aluminizadas, utensílios domésticos, cosméticos perolados, né? E o glifosato, que é o agrotóxico mais presente em todas as lavouras, até as lavouras orgânicas às vezes utiliza, custa R$12 para fazer 60 litros. Né? Então isso hoje está presente nos próprios lençóis freáticos, está contaminando a água. Você está comendo um produto orgânico, só que a água que irriga esse produto orgânico está cheia de glifosato, né? Ela trouxe a água dela do poço artesiano que tinha glifosato. Tá? Por quê? Porque contamina o solo. E qual que é o grande problema desse emaranhado? A gente chama de gororoba quântica, essa combinação de resto de comida que você não digere, casca com metal pesado, isso aqui, Isso daqui vira antena para poluição eletromagnética, que é o grande mal do século XXI. Isso vai fazendo o quê? Ele vai criando o quê? Um aumento de captação da poluição eletromagnética. Isso aqui é a onda eletromagnética, que é o nosso átomo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai causar o quê? Ele vai sequestrar, vai oxidar
o nosso DNA, ele vai roubar elétrons. É o maior estresse oxidativo do século XXI, é a poluição eletromagnética. E essa fonte eletromagnética, ela vai competir com o eletroencefalograma, com o eletrocardiograma, com a despolarização neural, com o impulso elétrico, com a bomba de sódio, potássio, cálcio, magnésio, com a ativação de ATP, minta mitocondrial. Isso é uma corrente positiva, uma onda elétrica positiva, que é oxidante roubando elétrons. Positivo com negativo, rouba. E as crianças hoje já nascem com o celular, já a babá eletrônica, morando em prédio, com antena em cima do prédio para pagar mais barato. Então, às vezes, tem que mudar de ambiente. Foi o que aconteceu comigo. Quais são os sintomas da poluição eletromagnética que vocês podem observar na melhora da neuroectoderme de todos os pacientes? Eletricidade estática do cabelo, depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, ansiedade, fadiga, vertigem, baixa resistência, infecção, alergia, fraqueza muscular. Olha aqui, ó. Olha aqui o nosso quadro clínico aí. Alterações de força muscular, baixa imunidade, parasitoses de repetição causadas. Então, na verdade, aquilo que adoece é uma combinação de fatores. E aí você vai descascando essa cebola, descascando esse processo. Por isso que é um tratamento progressivo, que é lento, que você vai mobilizando. E hoje é o mal do século XXI, radiação em criança que come embalagem aluminizada, usa roupa sintética, produto de cosmético, de higiene, de limpeza, perolado, produtos de caixinha, conservante, corante, estabilizante. O que acontece? Aumenta a captação de poluição eletromagnética, porque a calota craniana não é fixada, não é calcificada. Então, quanto mais jovem é a criança, maior a captação de poluição eletromagnética. Olha aqui, ó, com 5 anos você tem 4,49 watts por quilo de peso. 10 anos, 3,21. Acima de 12, 15 anos já começa a melhorar um pouquinho. Quais são os sintomas? Falta de atenção e concentração, problemas de aprendizagem, cansaço, fadiga, dor de cabeça, problema condutual, autismo, formação de tumor cerebral e enfermidades crônicas. Poluição eletromagnética. Como que eu posso fazer a detecção desses fatores causais? O ring test, teste de cinesiologia, kinesiologia, Associação Médica Brasileira, o ring test, a MBDORT, pós-graduação para médicos de 18 meses, teste de força muscular. Quando você segura algo que lhe faz bem, ó, vou segurar minha água aqui, ó, tá? Aí eu faço o ring test. A água tem que ser mais água do que metal. Aí ela vai permitir que o meu impulso elétrico, que está aqui 60 miliwatts, passa pela água, passe pela minha medula e eu mantenha meu tônus muscular aqui, ó, bem forte. Se a água tiver mais metal do que água, ela vai funcionar como uma resistência elétrica, aquele colete de chumbo que você coloca quando vai fazer raio-x. Vai diminuir a impedância aqui e eu perco meu tônus muscular e eu fico mais fraco. Então, o ring test, aliás, eu tomo um golinho, para detectar se a água é saudável ou se a água não é saudável, o alimento. Isso pode é uma ferramenta simples de diagnóstico, de tratamento. Você pode usar também equipamentos de mensuração da força muscular. Isso aqui é o dinamômetro que o pessoal utiliza para fazer, o educador físico, o fisioterapeuta utiliza para fazer mensuração da simetria de força muscular. Então, mesma coisa, você pode pegar, segurar o alimento na mão e fazer o dinamômetro. Primeiro você não segura nada e usa o dinamômetro e mede lá. Segundo o alimento, segura, você fica mais fraco. Você vai comer para ficar mais fraco? O alimento que você tem que testar ali, ele tem que ter mais organo do que metálico. Você é um ser organo, a gente não é robô. Se a gente fosse robô, a gente ia comer metal. Como a gente é ser humano, a gente tem que comer substâncias orgânicas. Se aquele alimento for mais orgânico do que metálico, você fica mais forte. Se for mais metálico que for orgânico, você fica mais fraco. Então, o tubo neural, pele, cabelo, unha tem a mesma origem embrionária, a mesma vascularização, irrigação, nutrição, é neuroectoderme. Eu posso utilizar banhos, detox, aromaterapia para limpar tubo neural? Posso limpar. Posso limpar toxina, entra vitamina. Eu posso repor nutrientes, vitaminas através da pele? Sim. Dermos cosméticos epigenéticos para fazer tratamento de alterações neurológicas, porque é neuroectoderme.
Se você ingere pela boca, quantos por cento chega na barreira hematocefálica? 3%. Quando você passa através da neuroectoderme, você tá, então sai toxina, entra nutriente. Isso é um processo lento e através dessa reposição, então alimentação, que é a parte mais importante, e a inclusão de fórmulas epigenéticas nos cosméticos testados para o paciente. Introdução dos tratamentos dos hábitos de vida do paciente. Na Europa eles falam que um bom tratamento é aquele que o paciente está fazendo e nem sabe que está fazendo, de tão bom que é, de tanto que funciona. E aí depois a fase, então, limpa terreno biológico. Nesse processo de limpeza do terreno biológico, o que acontece? Na hora que nem toda vez me perguntam nos meus stories, água de que água, doutora? Não vai remover além de metais pesados, minerais? Vai. Nosso corpo não consegue detectar isso é vitamina, isso é metal tóxico. Aliás, ele vem tudo junto, assim, ó. Os metais tóxicos, eles são os principais sequestradores de hormônios, vitaminas, minerais por adsorção, né? Então, na hora que você está quelando metal, você está quelando hormônio, vitamina, mineral. Então, limpa terreno biológico, repõe, normaliza e você vai estimular, que é a fase de reabilitação, terapia neural, a mesma via, mesma vascularização, irrigação, detoxificação, nutrição. Aí eu posso fazer o desbloqueio. Aqui, ó, a bomba crânio-sacral estava aqui, ó, eletroencefalograma, falando com o eletrocardiograma, falando com os neurônios, da ponta da cabeça à ponta do pé 10 vezes por minuto. Oi, bom dia, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? De repente aconteceu um acúmulo de toxinas. Um complexo organometálico começou a se formar ali em determinados pontos. E aí o corpo começou a ter que fazer o quê? Ó, dá licença, dá licença, dá licença. Aí você limpa o terreno biológico, repõe e faz o desbloqueio. Ou desbloqueio mecânico através da terapia neural, ou desbloqueio elétrico através da neuroacústica para reabilitar. Então você pode usar terapia neural, pode utilizar neuroacústica e pode mensurar visualmente, medir imediatamente antes e depois do seu desbloqueio através da termografia médica. Olha que fantástico! Paciente antes e depois do desbloqueio. Agora, a gente sempre frisa isso, tem que fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Então, imagina que o bloqueio, esse acúmulo de metais, é igual um tronco de árvore no meio do rio. Então ele vai acumulando um monte de sujeira. Chega uma hora que ele bloqueia, ele faz igual uma barragem e bloqueia. Isso é um bloqueio, né? Ele vai bloqueando o eixo neurovascular ali. O que é mais prudente? É o primeiro limpar aquela sujeiraiada toda para depois tirar o tronco, ou tirar o tronco e espalhar aquela sujeira toda no rio? Sempre limpar o terreno biológico, sempre limpar o terreno biológico. E aí, depois dessa limpeza no terreno biológico, você faz o desbloqueio, a reabilitação do eixo neuroimunológico, Bember terapia para ativar a circulação, porque aí você já limpou o terreno, você já desbloqueou, vai ativar a circulação e é a programação de tratamento da nossa paciente e a terapia celular, que é o futuro, né? Utilizar implantes autólogos. Eles só falaram disso no Congresso Mundial de Longevidade Saudável. A solução da nossa saúde está em nós mesmos, né? A PRP, terapia celular, isso é o futuro da medicina. Só que não vai adiantar utilizar a terapia celular para limpar o chão, num terreno biológico cheio de metais, de toxinas, de parasitas, cheio de desbloqueio, porque você vai queimar uma técnica maravilhosa num terreno biológico que não funciona. Ter a coisa certa na hora errada, ou a coisa certa do jeito errado. Tem que ser a coisa certa na hora certa, do jeito certo, tá? Então, assim, tentei fazer o melhor, ó, tô muito ansiosa, tô preparando isso tudo para vocês, ó, faz um tempão. E vocês que aguentaram até o final da nossa live aí, muito conteúdo. Por isso que a gente preparou essa grande surpresa para vocês. Gente, são 30 anos de muito estudo, né? E eu tenho uma necessidade imensa de passar tudo isso. Eu tenho uma vontade. Quanto mais você passa, mais você abre espaço para receber. Conhecimento não ocupa espaço. Então eu tenho essa vontade de cada vez mais me aperfeiçoar, estudar e passar todo esse conhecimento para vocês. Só que o conteúdo normal do Instagram, ele não permite isso.
Então, todo esse projeto de soluções de saúde integrativa, ele veio justamente para isso, para a gente poder criar um grupo desse, né, seleto, que eu possa ter liberdade de falar tudo isso para vocês, de dar dicas preciosas. Quantas pessoas estão acompanhando a gente aí, que eu recebo nos directs aí, que falam, olha, só de seguir suas dicas, eu já melhorei bastante, minha qualidade de vida mudou, eu estou muito melhor, só seguindo as dicas, o conteúdo, porque a base de todo o tratamento é detecção e remoção daquilo que adoece. E pensando nisso, né, de melhorar esse canal de comunicações, que a gente desenvolveu isso aqui hoje, que eu estou apresentando para vocês, é um sonho de consumo que hoje está se concretizando, né, que é essa criação de um grupo seleto, né, dos amigos íntimos, que é, tcharam, o Close Friends Health. Olha que fantástico, gente. Então, é um lugar específico, guardadinho lá dentro dos stories, um grupo privado, que ele me permite falar dentro da área da medicina todo o conteúdo que eu preciso, sem ficar se preocupando em falar de protocolo, em falar de receita, às vezes assuntos médicos que tem que ser discutidos dentro da área médica, né? Fazer respostas, divulgação de casos clínicos, soluções. Então, o propósito do Close Friends é exatamente isso. O que é o Close Friends? Então, um grupo seleto, o Close Friends é um grupo seleto, são pessoas que estão selecionadas nesse grupo, que vão receber um conteúdo exclusivo, direcionado, focado em soluções de saúde integrativa, né? Tanto em respostas, então é um canal onde você vai se inscrever. Dentro disso, no final tem como tá participando. Esse é um dos projetos nossos, hein? Se preparem. Então você vai se inscrever nesse canal, vai fazer parte desse Close Friends e dentro dos próprios stories do dia a dia vai ter esse conteúdo que vai ser exclusivo para quem faz parte, para poder falar num assunto mais profundo. Porque muitas vezes eu quero soltar uma dica, eu quero falar de dose, de pontos de desbloqueio, filmar eu fazendo um procedimento e dentro de uma rede aberta eu não posso. Então, assim, os colegas, gente, mostra como que é tal procedimento, tá? Mostra como que é a aplicação, mostra um paciente sendo atendido, mostra uma gravação de consulta. Eu não posso fazer isso dentro do ambiente aberto. Dentro desse ambiente fechado, a gente vai ter a liberdade de poder fazer essa liberação desse conteúdo, mostrar realmente como fazer, do jeito que fazer, tira dúvidas, né? Se inscreve nesse canal. Qual que é o nosso propósito? Tem um investimento? Tem. Por quê? Porque tudo é quântico, gente. A gente tem que plantar para receber. É um investimento para cobrir os nossos custos. É um investimento, vai ser 3 meses de Close Friends, R$199 por mês durante 3 meses. Para que nós vamos usar esse investimento de vocês? Nós temos um projeto que é de entregar e capacitar pais e mães para educar seus filhos. É um projeto filantrópico, entregar conhecimentos, colegas da profissional da área da saúde gravarem vídeos para alcançar essa saúde integrativa para quem não tem condições de ter um plano de saúde, de pagar uma consulta integrativa, pessoas de baixa renda que possam acessar esse canal. Então, parte desse valor vai ser investido nesse projeto para que a gente possa ter toda a equipe de filmagem, todas as gravações, tudo isso, para que a gente possa liberar muito conteúdo gratuito. Que isso tem que ter um custo, isso é monetizado, infelizmente. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter uma fundação Shalom, que aí a gente vai poder atender todo mundo de graça. Mas enquanto isso, a gente vai tendo um investimento para poder conter todo esse material, toda essa gravação e apoiar esse projeto. Inclusive, quem tiver desse projeto nesse grupo seleto, Soluções de Saúde Integrativa, e sentir no coração de fazer parte desse projeto e gravar conteúdo e deixar a perpetuidade, né? Antigamente minha mãe falava que você perpétuo tem que escrever o livro, plantar uma planta e ter um filho. Hoje em dia é a mídia digital, né? Se você grava um conteúdo, daqui 100 anos alguém vai estar assistindo aquilo que você ensinou. Então vai ser também um grupo de seleto de oportunidades. Esse primeiro projeto vai ser de 3 meses, né, que pode ser renovável depois.
vai ficar tudo salvo. Uma das minhas grandes angústias que eu conversava com meu filho, eu falava, Estevão, uma coisa que me angustia é que olha quanta energia, quanta dica, quanta coisa que eu tô gravando aqui, e aí a pessoa tem 12 horas para assistir, nada disso fica gravado, me dava uma agonia. Então ele falou, mãe, dá para fazer isso sim, a gente cria o Close Friends e tudo aquilo que você gravou até agora, a pessoa vai ter acesso. Eu falava, nossa, olha que bacana, então eu posso disponibilizar todas as dicas que eu já gravei, né? Todo o conteúdo que já está programado antigamente, dá para assistir, fica lá na plataforma durante esse período, vai poder assistir depois. E ele, por enquanto, né, depois a gente pode colocar mais coisa, conforme for acontecendo. Nossa proposta é fazer essa discussão de casos clínicos uma vez por semana. A gente vai preparar um caso clínico bem bacana para fazer essa live exclusiva para os Close Friends. A gente vai poder ter essa interação, esse compartilhamento de dúvidas ao vivo, né? Essa caixinha de perguntas do Close Friends, eu vou responder pessoalmente, então eu vou poder dar assessoria de casos clínicos, poder realmente assim fazer um atendimento remoto aí à distância para os profissionais, ajudando passo a passo realmente nessa jornada, né? Indicação também de material, curso, né? Tem os cursos que eu já fiz, gente, às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, tanto conhecimento, eu estudo tanto, eu não tenho como aplicar isso, por onde que eu começo para ter todo esse conteúdo? Ó, começa por esse curso, livro, artigo científico. Participar dessa rede de network, gente, saber que pessoas que têm o mesmo foco em saúde integrativa, que estão dispostos a se cuidar da sua família e cuidar daqueles próximos, da gente dentro dessa metodologia integrativa, utilizando sim, primeiramente a remoção, a detecção da causa, não dar remédio, dar um cala-boca para o corpo. Não somos contra remédio, remédio é para remediar, mas a gente tem que curar, a gente tem que detectar a causa e tratar a causa. Então a base da medicina integrativa é detecção e remoção do fator causal do adoecimento. E a gente quer encaminhar os nossos pacientes para quem trabalha na mesma linha. Então quem tiver nesse nosso grupo Close Friends Health, a gente vai poder, gente, que tem um dentista lá em Vitória, tem um dentista lá em Tocantins, quem que é nutricionista lá em Manaus, quem que é, entendeu? E a gente poder encaminhar paciente, fazer network, trocar casos clínicos e discutir foto de paciente no grupo, exames, a gente ter liberdade disso acontecer, né? E uma das coisas que eu sinto necessidade que se eu tivesse isso no começo, meu caminho seria muito mais tranquilo, né? Dicas de gestão de equipe, seleção profissional, gente, eu tenho nesses últimos anos feito muito curso de gestão, de empreendedorismo, né? Porque não adianta a gente saber fazer, mas não saber aplicar, ter a teoria, mas não conseguir colocar na prática. Então, como que eu, através de tanto curso, conseguia chegar segunda-feira e já colocar em prática? Tem um jeito. Eu falo que eu adoro, a teoria é tudo maravilhosa, mas a coisa que me mais dá prazer é ter a experiência do como fazer, a vida vivida das pessoas, a experiência prática, porque às vezes na teoria é tudo lindo, na hora que você vai colocar na prática, então essa vivência, essa vida de gestão de equipe, de montar uma equipe multidisciplinar, de poder fazer uma construção de uma clínica integrativa com vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo e poder chegar num nível, num patamar de estar tudo funcionando e você poder tirar 35 dias de férias. Você está atendendo remoto e a equipe funcionando. Tirar 30, olha que coisa fantástica, 35 dias você está atendendo, está respondendo, mas você está podendo descansar, viajar em qualquer lugar do mundo. Então, isso é o futuro da medicina, isso é medicina integrativa, trabalho em equipe, médicos, nutricionistas, dentistas, terapeutas, enfermeiros, todos eles trabalhando em equipe, cada um fazendo a sua função, encaminhando um para o outro. E o mais importante é educação continuada, educação e atualização continuada. Eu falo que profissional da área da saúde é igual celular, entendeu? Tem que estar sempre se atualizando. Por mais que você compre o último modelo do último celular, se você não correr, não se atualizar, daqui a pouco você está desatualizado. Então, igual a parte da... Imagina que eu aprendi homotoxicologia,
né? Tinha necessidade naquela época de falar, para que a gente vai aprender isso? Não teve bomba atômica igual o Japão, né? A Alemanha. E olha hoje, é uma das principais causas de doenças genéticas incuráveis. Tinha necessidade de aprender biofísica, né? Condutibilidade elétrica. Não tinha nada. Então, as coisas vão mudando, vão modificando, telemedicina. Então, passar tudo isso, essa dinâmica para todos vocês, esse é o nosso propósito. Então, vocês no final da página vão ter acesso ao nosso link de acesso, né, para participar, um convite, tá? São vagas limitadas, porque eu quero realmente, estou fazendo um projeto passo a passo, tá? Como que a gente digere o elefante pelas bordas? Como que a gente constrói um castelo tijolinho por tijolinho? Então, são vagas limitadas para esse primeiro projeto, porque eu quero poder dar atenção especial mesmo, pegar no colo mesmo, abraçar, responder todas as dúvidas, crescer junto. Então, a gente vai abrir esse link de acesso para cadastro, para vocês se inscreverem, e aí, após a inscrição, tem um período de 48 horas, mais ou menos, para vocês começarem a participar desse conteúdo. A gente já tem bastante conteúdo gravado, mas agora, gente, é dedicação exclusiva. O projeto de 2021 2020 foi dedicar 50% do meu tempo na produção de conteúdo. Esse ano é 70% do meu tempo na produção de conteúdo digital, né? Porque quando eu atendo um paciente, quanto que eu consigo passar de informação? Quando eu produzo um conteúdo digital, eu consigo espalhar para mais gente, perpetuidade, e um ajudar o outro. Então, o projeto é esse. Eu convido todos vocês a participar desse sonho que eu estou realizando, né? E tá se inscrevendo, aproveite, vai ser um momento maravilhoso da nossa vida aí, poder fazer parte desse projeto em conjunto. É só vocês entrarem aqui, a doutora Elisete Kaffer, no link lá embaixo, e espero você na nossa live. A gente vai falar, espero você na nossa live. Quem se inscrever, nós vamos ter live na quarta que vem, mais uma live dessa fechada, hein? Então, agora vamos responder as dúvidas. Vai lá, Léo. Vamos lá. É válido para quem não tem curso na área da saúde, atendente hospitalar? Sim, então, o foco é isso. Se você trabalha na área da saúde, não precisa ser médico, tá? A gente precisa de todos os profissionais, entendeu? Eu posso atender a parte odontológica? Não posso atender a parte odontológica. Então, nós precisamos de todos os profissionais da área da saúde, de todos eles, inclusive os terapeutas, os esteticistas, estamos de todos eles, todos aqueles que trabalham com a saúde, que tem esse foco de saúde, que a gente vai produzir esse conteúdo. O foco é isso, é para profissionais da área da saúde, tá? Vamos lá, Léo, passa aí a minha caixinha de perguntas. Vamos lá. Vamos ver se o Léo passa para mim. Tadã! Onde que eu acesso? Vamos lá, outras dúvidas que vocês podem ter. Na verdade, eu também não sou muito boa da parte digital aí, para a gente poder estar acessando, mas quando você for acessar naquela bolinha do Instagram, normalmente passa uma coisinha vermelhinha, assim, em volta da bolinha, que tem os stories, né? Quando for o conteúdo do Close Friends, vai estar uma bolinha verde, que essa bolinha é o conteúdo exclusivo para quem está, para a gente poder falar da área da saúde aí, tá? Pelo que entendi, o dinamômetro poderia avaliar o que é epigenético, bom para o paciente. Exatamente isso, Eliane. Ai, gratidão, ó, meu filho trouxe água, né? Exatamente, aqui, ó, gratidão. Então, você vai poder fazer uma análise. Qual que é o nosso propósito? Ensinar a fazer um tratamento, uma análise, que você precisa desse tipo de ferramenta. Eu, para construir aqui a clínica, com toda essa parafernália de equipamento, eu demorei 30 anos. Precisa dessa parafernália toda de equipamento para começar? Não, gente. Tá? Então, a gente vai começar a ensinar no começo. E o começo é o quê? É vocês se cuidarem. O segredo é esse. Como que eu entrei da medicina integrativa? Eu virei paciente, eu comecei a me cuidar, eu comecei a me tratar. Porque você não pode falar para o outro fazer se você não faz. Então, não adianta você falar para o outro assim, ó, não coma tal alimento e você come, né? No próximo live que nós vamos fazer, nós vamos falar de um tratamento em família.
que através do tratamento em família, quando a família vem, por causa de a família inteira tem que remover aquele alimento. A gente conseguiu fazer diagnóstico do pai e da irmã, que nem veio passar em consulta, e através de estarem interagindo com o tratamento dos irmãos, foram presenteados e tiveram solução de diagnóstico que eles nem sabiam que tinha só sintomas de cansaço, de fadiga, e através de estarem compactuando com o tratamento dos irmãos, conseguiram ter Estevão. Onde que eu vejo a caixinha de perguntas? Tá, vai ficar gravado. Mas onde que eu vejo a caixinha de perguntas? Eu não estou acessando a caixinha de perguntas. Tá? Para psicólogo, claro, psicóloga profissional, gente, olha, gente, depois que eu estudo muito neurociência, tá? Eu sou viciada nessa área, gente, tá? Então pensa assim, todas as alterações. Do lado. Aonde? Tá vendo? Não, vem cá me ajudar. Do lado. Gente, ó, vocês vão conhecer Estevão, tá? Que é um dos grandes responsáveis por isso, aparece aí. Ah, tá, esse está aparecendo. Vai ficar gravado? Tá vendo? É um dos grandes responsáveis por isso. Você vê que nada é genética e não tem cura, é GNA, você vai estudar em Harvard, ó, faz todo esse projeto aqui, né? Então, não existe problema que não tenha solução. Toda dificuldade é uma oportunidade. Às vezes Deus te dá um filho teoricamente com um problema insolúvel para você ver que é um grande diamante bruto para você lapidar ele ali e ter uma pedra preciosa, tá? Então, não desista do seu filho, não desista do seu paciente, não desista do seu sonho, tá? Toda dificuldade é uma oportunidade, tá? Sou educadora física, perfeito, Maristela, perfeito. Todo mundo que tem contato com o paciente, tá? Todo mundo que tem contato com o paciente. Então, pensa assim, para o psicólogo poder ter uma melhora comportamental. Vamos pensar assim, que a gente viu ali, que deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a aula. Aqui, ó, vou voltar aqui, depois o Léo põe aqui. Olha aqui, ó, você que é psicóloga, aqui tem um estudo da Universidade da Finlândia, que eles fizeram termografia médica em todos os pacientes. Eles viam que lá na Finlândia as pessoas ficavam mais deprimidas no inverno. Então, eles fizeram os pacientes fazer termografia quando estavam com raiva, com medo, com nojo, feliz, triste, surpreso, e viram que todos eles, quando tinham o mesmo sentimento, tinham o mesmo padrão de distribuição da temperatura corporal. Todo mundo que estava com raiva ficava mais quente da cintura para cima e mais frio da cintura para baixo. Todo mundo ficava feliz, ficava quente da ponta da cabeça à ponta do pé. Quem estava com depressão ficava gelado da ponta da cabeça à ponta do pé. Então, cientificamente, a alteração neurocomportamental tem a ver com distribuição de temperatura corporal. Qual que é o principal roubador de temperatura? O que pode causar uma vasoconstrição? Quando você come um alimento que geneticamente é incompatível, você vai colocar óleo diesel num carro a gasolina. O que seu corpo faz? Fecha todos os vasos, não vai querer se contaminar. Vasoconstrição, uma reação anafilática. Então, o alimento pode estar causando depressão no paciente? Pode. Um metal tóxico, a água que ele está bebendo? Pode. Então, você vai ver que fantástico os seus resultados. A gente tem no nosso grupo aí vários psicólogos integrativos, fonoaudiólogos, microfisioterapeutas, terapeutas comportamentais que tiveram no grupo de Close Friends, e a gente vai criar um link aí de testemunhos para vocês verem o que é o divisor de águas dentro do profissional da área da saúde, dentro da medicina integrativa, gente. É fantástico. Você poder incluir isso, ó, tirei daqui da tela. Você poder incluir isso na sua prática clínica diária. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, você limpa o terreno. Imagina que o nosso corpo, a parte neural, é igual um fiozinho de eletricidade para o estímulo elétrico passar. Se esse fiozinho ele tá descascado, nada funciona. A Cíntia aí, ó, né? A Cíntia é paciente, é isso aí, ó, nasceu de novo, é isso aí, Cíntia, dá o testemunho dela. Então, ela veio para aprender, para se curar, para se tratar, e hoje ela é um polo de saúde e medicina integrativa, em saúde integrativa na cidade dela, uma referência dentro da especialidade dela. Ela é terapeuta,
trabalha dentro da área da estética, só que antes de fazer o paciente emagrecer, rejuvenescer, ela vai limpar o terreno biológico, a estética como consequência da saúde. É a cereja do bolo. A Cíntia pode falar, ela consegue juntar a saúde com a beleza, com a terapia capilar. Então ela trabalha capilar, facial, corporal como consequência da limpeza do terreno biológico. Os resultados dos mesmos procedimentos, dos mesmos equipamentos, sem a limpeza do terreno após a limpeza, é completamente outro. Eu falo assim, você vai jogar a mesma semente num solo árido. Qual que é o resultado? Você joga a mesma semente num solo limpo, arado, oxigenado, é outro resultado. Então, todos os profissionais, o médico que ainda não fez nenhum curso, claro, Lana, o foco é esse, entendeu? O foco é a gente poder trazer, quem não fez curso, tá aberto assim, é da área da saúde, quem trabalha com a área da saúde, por quê? Porque todos nós atendemos o paciente, a ideia é que a gente crie um network, uma rede gigante. Agora eu vou contar o segredo. Vocês sabiam que dentro da física, se 365 pessoas se unirem por um propósito comum, para a melhora da humanidade, para um bem maior, não assim, quero comprar uma Ferrari, mas algo para a humanidade, isso é capaz de mudar uma expressão gênica? Gente, nós somos 1.500 aqui no nosso grupo, são 5 vezes a capacidade de mudar uma expressão gênica, da gente dar uma reviravolta na medicina, mostrar que sim, é genético, mas tem cura, tudo é epigenético. Se você mudar, nós somos fruto do meio. Se você está doente, vamos mudar o meio para você voltar. Isso é uma plantinha. Você ganhou um vaso de orquídea, você coloca no lugar da casa, a orquídea não vai bem, você muda ela de lugar e às vezes ela vai florescer. Então a gente tem que mudar o ambiente, que influencia 98% da expressão gênica. E é isso, esse conteúdo, todas essas dicas que eu quero passar para vocês. Então o meu foco é chegar aqui na clínica, filmar a gente fazendo discussão de casos clínicos, mas eu tenho que ter privacidade, a gente não pode fazer isso num canal aberto. Então esse investimento, o propósito dele é isso, para arcar com toda essa estrutura que a gente está fazendo e lá na frente ter o subsídio. Quem estiver fazendo parte do Soluções de Saúde Integrativa já vai estar participando do projeto aí Raise, que é como educar pais e mães para cuidar dos seus filhos e transformar as gerações futuras através da educação e da saúde. Então é um projeto maravilhoso para alcançar onde não pode ser alcançado, educar quem não tem condições, porque a gente muda uma nação através da saúde e educação. Então esse é o nosso propósito. Teremos acesso aos tratamentos, então na verdade a gente vai ensinar, não é ao tratamento, mas essas dicas que a gente dá, olha, pesquisa foco dental, você vai, mas com quem que eu trato? De que região você é? Eu sou de Aracaju. Aí a gente vai ver no grupo quem que é um dentista de Aracaju para você fazer o tratamento. É claro que esse profissional vai ter o honorário dele, porque ele vai gastar tempo, material odontológico, e você vai acertar o custo com ele. Não é um plano de saúde, na verdade é uma rede de network para você poder ter acesso às pessoas que vão poder te auxiliar dentro dessa metodologia integrativa e te ajudar a detectar a causa do adoecimento e o jeito que o seu corpo quer. Então o foco é esse, é capacitação, é poder a gente falar de saúde, de dicas de saúde num ambiente fechado, para a gente poder aproveitar mais o assunto, que às vezes eu sinto essa necessidade, é uma das coisas que eu sentia quando fazendo os